o ADM tem a permissão para gravar? Acho que está gravando, né? Então, agradecer a todo mundo que está hoje aqui, né? Tá aqui presente, e agradecer os nossos palestrantes, né? Dar boas-vindas para eles, né? Que hoje eles vieram apresentar para a gente o projeto de Registro Nacional de Doenças Raras. Aí, os palestrantes são o Paulo, a Isabela e a Caroline. O Paulo, ele é estudante de biomedicina, assessor de treinamento no SAG, e ele é bolsista do projeto de Registro Nacional de Doenças Raras. A Isabela, ela é estudante de psicologia e também é bolsista do projeto de Registro Nacional de Doenças Raras. E a Caroline também é estudante de psicologia e bolsista do projeto de Registro Nacional de Doenças Raras. Agora a palavra é com vocês, gente. Estou compartilhando aqui, vocês conseguem ver? Sim. Tudo bem. Então, como a Letícia falou, eu sou o Paulo Henrique, eu acho que alguns já devem me conhecer. Eu sou assessor de treinamento da frente de laboratórios do SAG. E hoje nós vamos dar a introdução ao projeto de Registro Nacional de Doenças Raras, que é um projeto que foi coordenado também, assim como o SAG, pelo Dr. Wagner Paiva. E, então a gente vai dar início a isso. E junto a mim está a Carolina e a Isabela. Vocês querem se apresentar e já dar início? Eu vou começar então. Eu sou a Caroline e para começar eu vou falar um pouquinho sobre o que são as doenças raras. Pode passar, Paulo. A nossa equipe ela é composta por 9 pessoas e grande maioria de psicologia. Pode passar. As doenças raras, elas apresentam uma prevalência muito baixa. E, de acordo com o Ministério da Saúde, 65 pessoas a cada 100 mil possuem uma doença rara. E estima-se que existem entre 6 mil e 8 mil tipos de doenças raras, e aproximadamente 8% da população mundial é portadora de alguma. Pode passar. No Brasil, estima-se que de 13 a 15 mil pessoas são portadoras de alguma dessas doenças. E não existe um tratamento efetivo para boa parte delas. Então, aproximadamente 10% por aí tem um tratamento medicamentoso e, na maioria dos casos, é de alto custo. E muita gente nem sabe que tem a doença também. No Brasil, em 2014, o Ministério da Saúde ele fixou a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, no âmbito do SUS. E isso institui incentivos financeiros de custeio, porque, como eu disse anteriormente, são muito caros os tratamentos para doença rara. E alguns objetivos dessa política é a habilitação de serviços de referência, diagnósticos mais acelerados e exatos, e início rápido de tratamentos mais assertivos. O diagnóstico e o início do tratamento, eles possibilitam uma melhoria na qualidade de vida, uma redução na morbimortalidade, uma diminuição nas manifestações secundárias, uma diminuição nas incapacidades, uma promoção, prevenção, detecção precoce e os cuidados paliativos. Boa tarde, quase boa noite, né? Eu sou a Isabela. Participei também já do SAG, né? Agora eu não estou em nenhuma frente, porque a demanda desse projeto estava muito grande, daí eu pedi para ficar um tempinho afastada, mas conheço bem o SAG também. E, enfim, tem as doenças raras. Acho que vocês já devem saber um pouquinho dessa parte, mas vou falar. As de origem genética e de origem não genética. As doenças raras de origem genética são anomalias congênitas ou de manifestação tardia, deficiência intelectual e erros inatos do metabolismo. E já as doenças raras de origem não genética são doenças raras infecciosas, inflamatórias, autoimunes e há também outras de origem não genética. Pode passar. A Temis é uma médica geneticista e médica do hospital também de clínicas de Porto Alegre, e ela é uma das coordenadoras do projeto de Rede Nacional de Doenças Raras. Bom,
Qual que é o objetivo desse projeto? A princípio, é realizar uma investigação no âmbito nacional sobre a epidemiologia, quais são os recursos usados, as despesas, qual que é o quadro clínico, e, além disso, consolidar uma rede nacional de doenças raras, que é algo que ainda não existe. Só que para fazer isso, precisa antes fazer uma pesquisa, né? E essa pesquisa, nesse projeto, a gente pega prontuário de pacientes do HU e do HC, né, que foram atendidos lá, e a gente procura vários dados, várias informações para passar para um site, uma plataforma, na verdade, que chama RedCap. E daí lá pede várias informações do paciente, e a gente, né, que está no projeto, a gente procura essas informações e passa para lá. Que seriam, por exemplo, o nome, endereço, dados pessoais daquela pessoa, onde ela mora, e principalmente a parte relacionada à doença. Qual que é a doença rara que aquela pessoa tem, quando foi feito o diagnóstico, há quanto tempo ela tem, quais foram os primeiros sintomas, se a pessoa ela recebeu um tratamento ou não, caso recebeu, foi quem custeou o SUS, foi feito particular, enfim, são uma série de informações que a gente precisa ficar procurando nesses prontuários para fazer toda essa investigação. A gente preenche também quais foram, por exemplo, no caso de medicamento, quais são os medicamentos usados, a quantas especialidades essa pessoa teve acesso, qual foi a especialidade, uma série de informações que a gente pesquisa nesses prontuários. Essa aqui é a plataforma que a gente utiliza, daí cada estudante tem seu login, sua senha, e lá a gente insere paciente por paciente que possui doença rara e todas as informações. Daí tem a parte do Javi Raras, que é como se fosse um braço, assim, do Projeto Nacional de Doenças Raras. Nessa parte, tem como objetivo colocar o paciente no centro da atenção dessa saúde. É uma iniciativa para conseguir reformular mesmo o sistema. E nessa parte aqui, a gente está fazendo as entrevistas direto com o paciente. Ao invés de a gente ficar lendo o prontuário dele, a gente tem que marcar a entrevista, enfim, online, alguns presencial, porque eles vão lá no HC, e daí a gente consegue ter esse contato presencial. Mas também é uma outra plataforma que a gente tem que preencher, que pede um monte de informação também, só que nessa parte o nosso contato é direto com o paciente, a gente fala diretamente com ele. E daí aqui tem algumas das doenças abrangidas pelo Javi Raras, que são várias doenças, não vou ler todas, mas o Paulo vai falar um pouquinho sobre elas. Então, como a Isabela estava falando, o Javi Raras é um projeto, braço do Projeto Nacional de Registro de Doenças Raras, e nesse Javi Raras a gente busca fazer uma pesquisa mais próxima ao paciente, sabendo algumas coisas mais pessoais, como o paciente se sente com o tratamento, como é o dia a dia dessa pessoa. Então é algo mais pessoal do paciente, não fica tanto no retrospectivo, tanto só na doença em si. E nesse projeto do JAV, existem as doenças que são as primárias, que são a osteogênese imperfeita, a angiodema, a homocistinúria, a polineuropatia, a fenilcetonúria, a mucopolissacaridose, a síndrome de Prader-Willi e a acromegalia, e algumas que são doenças que a gente não vê tão a fundo, que são a atrofia muscular de Espinhal, a fibrose cística, a doença de Gaucher, a distrofia muscular de Duchenne e a esclerose lateral. Então, no começo do projeto, era apenas essas 8 doenças e agora foram adicionadas mais essas 5. Então, agora eu vou falar um pouco sobre essas 8 doenças. E a primeira é a acromegalia, ou também conhecida como gigantismo. E ela é uma doença causada por adenomas hipofisários, ou seja, o adenoma, que é um tumor não cancerígeno e também não benigno, que é responsável pela secreção do hormônio de crescimento, que é o GH,
E essa produção em excesso que vai causar os sinais e os sintomas da doença. E os sinais começam normalmente na meia-idade, começam na meia-idade, então lá pelos 40 anos a pessoa começa a ter seus primeiros sinais e os primeiros sintomas. E normalmente ela começa a reparar que o tamanho das mãos, o tamanho dos pés, acaba reparando que o número do calçado aumenta, que as roupas acabam não servindo mais. E é relacionado a isso a doença. A doença acaba sendo diagnosticado em torno de 8 a 10 anos, e 60% das mortes ocorre por complicações cardiovasculares e outras 25% ocorre por complicações respiratórias. E normalmente as pessoas que têm acromegalia, elas acabam tendo muita dor de cabeça, e além dos sintomas de tamanho elevado e também de comprimento das partes das extremidades, tanto do pé quanto da mão, acabam sendo um dos sinais dos sintomas. Segunda doença é a angioedema associada à deficiência de C1 esterase, que é uma doença autossômica dominante, que ocorre devido a uma mutação do gene SERPING1. O angioedema é definido como um edema que ocorre em áreas bem delimitadas do tecido subcutâneo e submucoso. E o angioedema hereditário, como eu disse, ocorre pela mutação desse SERPING1, desse gene SERPING1, que acaba gerando uma deficiência do inibidor de C1 esterase, que resulta na alta produção de bradicinina, que é uma amina vasoativa que acaba provocando o extravasamento de líquido dos vasos sanguíneos para, para o meio externo. Então, os principais sinais e sintomas dessa doença são como se fossem edemas, como se fossem crises alérgicas em todo o corpo. E normalmente o tratamento é feito através de medicamento e, em alguns casos, também por meio de nutrição. De... a outra doença é a fenilcetonúria. É um erro inato do metabolismo. Ela é uma doença autossômica recessiva e ela ocorre por uma mutação genética que leva à falha na codificação da fenilalanina hidroxilase. E com a falha na codificação dessa fenilalanina, o corpo não consegue metabolizar ela e ela acaba virando ácido fenilpirúvico no corpo. E esse ácido é tóxico e em contato com os órgãos e com os sistemas podem acabar levando a vários sintomas que podem ser graves ou leves, como hiperatividade, alteração no crescimento, dermatite atópica, microcefalia e o odor bem característico causado pelo excesso da fenilalanina. Essa é uma das doenças que pode ser diagnosticada pelo exame do pezinho, pelo teste do pezinho. E normalmente o seu tratamento é mais relacionado à nutrição também, fazendo com que, que a pessoa não ingira tanta fenilalanina, limitando os alimentos que têm alta taxa disso, porque ela não consegue metabolizar eles. A próxima doença é a homocistinuria clássica, que é que também tem causa genética, ou que também é uma causa hereditária, que ocorre pelo acúmulo de homocisteína no corpo, levando ao surgimento dos sintomas multissistêmicos. Ela é uma doença autossômica recessiva causada pela mutação no gene CBS. Essa doença, como eu falei, leva ao surgimento de alguns sintomas multissistêmicos e normalmente eles são relacionados a essas quatro imagens, que são o sistema nervoso central, ao sistema vascular, ao esqueleto e também aos olhos. Normalmente essas pessoas têm luxação do cristalino e miopia, e que pode levar à miopia também. Elas têm atraso mental, também de aprendizagem, e também podem gerar trombose, aterosclerose,
e no caso dos ossos, ela pode ter deformidade ou também osteoporose. E normalmente, assim como a fenilcetonúria, o tratamento também tem ligação à nutrição e também, em alguns casos mais graves, são usados medicamentos. A outra doença é a mucopolissacaridose do tipo 2, também conhecida como síndrome de Hunter, e ela é uma doença genética de herança recessiva ligada ao cromossomo X. Essa deficiência da enzima, essa doença acaba gerando uma deficiência da enzima E2S, que é essencial para a metabolização da glicose aminoglicanos, e normalmente ela é diagnosticada em torno de 2 a 4 anos, e as características delas, além da face bem sindrômica, assim como outras síndromes, o paciente acaba apresentando lábios, e bochechas grossas, uma língua com comprimento alongado, também problema nas articulações dos dedos, dos braços e da perna, e também acaba provocando uma baixa estatura, uma deformidade óssea, rigidez articular, limitação da amplitude dos movimentos, e em alguns casos também pode gerar uma alteração na marcha da criança, e também pode gerar um abdômen mais aumentado em razão da hepatoesplenomegalia que pode ocorrer, e aumento dos órgãos normalmente é visível, mas será sempre evidente a palpação e a percussão. A outra doença que, que a gente também faz a pesquisa é a osteogênese imperfeita, que é uma mutação causada no gene COL1A e COL1A2, que acaba gerando problemas na subunidade alfa do colágeno tipo 1, e ela acaba gerando fragilidade óssea por causa disso. E normalmente essa doença ela é classificada em tipos, né, de 1 a 4, sendo o tipo 1 o mais leve e o tipo 4 o mais grave. E essa doença também é conhecida como doença dos ossos de vidro, pois a pessoa fica com uma fragilidade óssea muito grande, e qualquer coisa que ela faça pode gerar uma fratura, pode gerar algum problema para ela. E no tipo 1, como aqui na imagem mostra, normalmente acaba tendo apenas uma deformação óssea, como por exemplo uma esclerose, uma escoliose, no caso da segunda imagem. O tipo 2 é parecido com o tipo 1, e apenas com o tipo 3 e 4 que a gente pode ver os casos mais graves, como no tipo 3, que é as últimas duas imagens, onde a deformidade tanto na coluna vertebral quanto nos ossos do braço, da perna e também da coluna vertebral. E pode ver que há setas, e essas setas que estão no desenho indicam que foi feita a colocação de uma haste metálica, que faz parte do tratamento para essas pessoas. Como os ossos dela acabam tendo fratura, acabam tendo problemas, ela muitas vezes tem que colocar essa haste metálica que acompanha o crescimento dos ossos, e deve ser implantada o quanto antes, e essas hastes elas simulam os ossos humanos. E pode ver que no tipo 4, a- o adulto, né, no feminino, ele já tem a colocação de várias hastes por complicação de vários ossos da parte inferior do corpo. Bom, e a outra doença é polineuropatia amiloidótica familiar, também conhecida como PAF. Ela é uma doença autossômica dominante, e as manifestações delas começam a ocorrer entre os 20 e 40 anos, e ela conduz à morte entre 10 e 20 anos.
ela ocorre pela mutação do gene TTR e que acaba fazendo o transporte da tiroxina. E a tiroxina é uma substância, assim como as outras, que é tóxica para o corpo e que acaba gerando os sintomas do PAF, que no caso podem ser desmaio, tonturas, opacidade, glaucoma e olhos secos, arritmia, fadiga e dor no peito, disfunção urinária, insuficiência renal, em alguns casos, disfunção erétil, perda da sensibilidade, temperatura, formigamento e dor intensa dos pés, falta de apetite, náuseas, diarreia e até mesmo desidratação. O tratamento dela também é medicamentoso. E a última doença é a síndrome de Prader-Willi, que alguns já devem conhecer, que é uma anomalia neurogenética congênita e multissistêmica, marcada por alterações do cromossomo 15 de origem paterna, que afeta especialmente o hipotálamo e apresenta anormalidade endócrina. Bom, e como ela afeta principalmente o hipotálamo, uma das características mais eminentes é a fome insaciável, e as outras são a face sindrômica dela, que está sendo mostrada na imagem, que são a testa chata, uma ponte mais estreita entre os narizes, os olhos amendoados e também a coloração dos cabelos, estrabismo, cantos para o canto da boca para baixo e os lábios superiores são mais chatos. Acho que alguém mandou uma mensagem. Então essa é uma síndrome, assim como as outras, e também tem vários outros sintomas e sinais, mas depende de caso para caso, e normalmente o tratamento é feito de forma multissistêmica, tanto por um geneticista, quanto com um nutrólogo, um neuro, assim como as outras doenças. Bom, nossa participação nos projetos, os pacientes com doenças raras que procuram a clínica psicológica da UEL e serviço de aconselhamento genético acabam tendo intervenções e acolhimento para os pais e responsáveis na modalidade de atendimento individual ou de grupo aberto. Então, tanto os pacientes que procuram a clínica de psicologia da UEL, como os pacientes que procuram o serviço de aconselhamento genético, também podem ter um acompanhamento pelo nosso projeto, pelo fato da gente também poder fazer o registro de qualquer doenças raras que seja desse espectro. No SAG, não tem nenhuma das doenças raras que nós procuramos no começo. As únicas doenças que a gente encontramos acabam não entrando no projeto de retrospectiva, acabam não entrando no projeto do JAV, então acabam entrando apenas os retrospectivos e também já foram até colocadas na plataforma. E o objetivo do projeto é ofertar um espaço de acolhimento e vivência grupal a familiares que lidam com as doenças raras por meio de uma perspectiva psicanalítica, e a população-alvo são pacientes e familiares portadores de doenças raras que procuram o serviço. Então, acho que é isso. Aqui tem essas referências para o slide. E agora a gente pode abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Oi, boa noite, gente. Primeiro, obrigada pela apresentação de vocês. Achei bem legal conhecer esse outro projeto, que a gente já estava ouvindo falar há bastante tempo, mas a gente não sabia direito, né, o que era. Eu nem sabia dessa parte que é bem voltada para a pesquisa, né, de vocês. Está fazendo toda essa base antes de pensar em começar atendimento, assim.
E eu queria saber meio que em que pé que tá agora, assim, as coisas, se vocês já conseguiram juntar bastante coisa e já vão começar a atender, ou ainda tá bem no comecinho e tal. Então, o projeto ele começou não há muito tempo, ele começou no final do ano passado. E no início a gente teve muito problema por causa da pandemia, né? Então, nos primeiros meses a gente não tinha muito acesso a esses prontuários, a gente não conseguia ter acesso a nenhum arquivo. E também a gente não sabia como fazer, né? Porque como era o início, a gente não tinha base de nenhum outro projeto assim e também nem de nenhuma doença, né? Como são vários, então a gente teve que procurar uma por uma. E naquela época ainda tinha o auxílio do Dr. Wagner. E a princípio a gente tinha começado apenas com aquelas 8, então eram mais ou menos só 3 mil pacientes que a gente começou. E só que já foi aumentando, e nessa última listagem que a gente fez, com todas as doenças raras, são mais de 9 mil pacientes e prontuários que a gente tem que fazer esse levantamento. E até o final do ano, creio que a gente já consiga incluir no mínimo 3 mil. Porque desses 9 mil pacientes, a grande maioria, tem o CID errado. E o CID é a nomenclatura que a gente usa para fazer o levantamento dos pacientes. Então, acaba que, por exemplo, a acromegalia, por exemplo, tem o CID do E22. E algumas doenças têm algum CID e acaba encaixando outros sinais e sintomas de outras doenças e acabam sendo doenças não raras e acabam não entrando no projeto. Então, vários prontuários que a gente vê acabam que nem fazem parte das doenças raras. Até ultimamente a gente vê várias doenças que não fazem nem muito sentido e acaba que está mais ou menos assim. A parte do Jave a gente já está quase terminando todos os pacientes de acromegalia. Já começamos também a conversar com os pacientes de síndrome de Prader-Willi. Alguns deles até vão ter apoio psicológico do pessoal de psicologia, que também faz parte do projeto. E agora a gente tá para iniciar as outras doenças, né? Angiodema e osteogênese imperfeita. E é mais ou menos isso. E também tá agora no final desse ano também, começou outra parte do Jave, que é o TDABC, que é uma parte que faz o custeio de cada paciente. Então, a gente separa todos os pacientes por doenças e eles buscam fazer uma pesquisa para saber quanto custa o tratamento de cada paciente. Então, desde da medicação até a parte de cirurgia, a parte de cada profissional que passa por ele, porque a maioria das doenças raras acaba tendo que ter um tratamento multissistem tem que ter uma multiespecialidade, né? Não pode ser apenas um médico que cuida dele, até porque são vários sintomas, são vários sinais, várias doenças, então acaba tendo que ser dessa forma. Mas eu acho que é isso. Se tiver mais alguma pergunta, mais algum comentário. Ah, verdade. Vocês têm alguma data de. Vocês já estão pensando em abrir processo seletivo para o pessoal já ficar sabendo, caso eles tenham interesse? Então, o último processo seletivo foi feito na metade desse ano. E provavelmente agora para o final do ano, agora para novembro, dezembro, a gente já vai abrir outro processo seletivo, principalmente para o pessoal de psico e de biomedicina, biologia, que são as áreas eu acho que serão mais importantes no projeto.
Mas assim que sair também, eu posso mandar lá no grupo do SAG, daí todo mundo já fica sabendo também. Alguém tem mais alguma pergunta? Paulo Henrique, Oi, a professora Nilza, tudo bom? tudo bem? Acho que a gente já fez uma reunião junto, não foi? Não me lembro. Não, né? Então, a primeira vez que eu estou vendo o pessoal dessa frente, né, Luana? Me atualiza aí, por favor. Eles são do projeto de doenças raras, professora. Sim, e quem que coordena o projeto de doenças raras? Quem coordenava era o Dr. Wagner, mas com a morte dele agora, quem está coordenando é a doutora Rosemarie, junto com a Patrícia Pelúcio. Sei. E vocês já conseguiram ativar a história com a Temis do projeto que está em tramitação no comitê? Como assim? Não sei se vocês sabem, tinha um protocolo, né? Eu tive que ir mudando de computador, tá, gente? Então, vocês vão ver lá que eu entrei e saí. Mas, enfim, acho que agora deu. Da rede de doenças raras, que já é bastante antiga, eu estou em Brasília agora, né? E eu sei, né, que ele é da rede de doenças raras. Ele foi aluno da minha irmã gêmea. E acompanho essa coisa há bastante tempo, porque minha profissão, sou geneticista, então, e estou na comissão do genoma humano do Ministério da Saúde, então, o Ministério vindo a implantação de alguns testes e coisas, e pós-graduação, quer dizer, o Wagner também, né? Acho que todo mundo aqui já sabe que foi uma para o pessoal. Tá travado só para mim ou não? Aqui também travou, tá travando. Travado. Eu caí, né, um pouquinho, gente. Aham. Ah, tá, voltou agora, né? É que aqui, como deu um super temporal, tá super instável. Paulo, você está me ouvindo, né? Então, o Wagner agora estava no projeto, da rede de doenças raras, não sei o quê, porque a Temis já tinha aprovado na Conep esse protocolo, e você tem aprovação, aí você manda para os centros, né, locais para ter aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. É por isso que eu estou perguntando para vocês se vocês sabem em que ponto que está esse protocolo. Então, É a Rosemarie que está coordenando, né? já foi cadastrado com o nome dela, né? E eu acho que já passou dessa parte, pelo que eu me lembre. Então já chegou o dinheiro na UEL? Já, tanto que a gente já tem vários bolsistas. Ah, que bom saber disso, porque a última história, porque como eu sempre assessorava o Wagner nessa coisa das tramitações, tal, eu sou assessora há anos nesse negócio, vocês nem me conheciam, né, do SAG, desde o ano 2002, eu acho. E então eu estava vendo com ele as tendências, né, que tinha do protocolo e tal. Então já foram respondidas e vocês já receberam essa verba? Aham. Que bom. Eu acho que até o final do ano vai continuar. Não sei se depois dos cortes que eles querem fazer, como vai ficar. Mas a princípio sim, tanto que a gente tem, eu acho que tinha mais de 4 ou 5 bolsistas, só aqui em Londrina, né? Tirando o pessoal da rede inteira, porque é o país inteiro, né? Tem pessoas. Então, creio que sim. Ah, que bom. Depois eu posso conversar um pouco mais com você, Paulo, e com a Isabelle, e quem mais? Não lembro, Carolina, sobre esse projeto de doenças raras, né? Porque foi muito importante a gente ter essa integração com as redes, né, de doenças raras. Isso é um mérito do Wagner, né? Porque
A gente, dentro da genética, muita gente se conhece, tal, o Wagner conhecia todo mundo, e principalmente porque ele também trabalhou com a TEBS, né, desde do mestrado, doutorado, né, é uma pessoa bastante importante. Então, eu queria depois conversar um pouquinho com vocês e me inteirar um pouquinho mais desse projeto, pode ser? Tudo bem, fico à disposição. Obrigada, viu? Luana, depois você faz esse curto-circuito, por favor. Eu acho que é você que tem que fazer, né? Adriana, não. Do quê? Me colocar em contato com o pessoal. Ah, tá bom. Eu posso passar o contato deles para você, sim. Tá joia. Então, porque estou aqui cheio de... já entro numa atividade daqui a 15 minutos, já me desculpo com vocês, se vocês avançarem, porque a gente vai colando uma coisa na outra, tá? Mas gostei muito da apresentação de vocês, tá, Paulo? E Isabelle, e eu acho que o Paulo falou mais, né? Mas enfim. Obrigado. Tá bom? Obrigada, parabéns. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Luana, deixa eu só perguntar, toda quarta tem essa reunião? Depende. A gente tem um calendário com as reuniões certinhas. Ah, não, lá vem a história do Google Drive, hein? É uma planilha que a gente usa para... É porque normalmente a primeira quarta-feira é sempre reunião dos gestores, né? Aí as outras 3 quarta-feiras, pelo menos 2, normalmente a gente tem uma reunião. Ah, então pronto, ótimo, porque aí eu já me organizo, estou deixando segunda, quarta já deixo para vocês, a tarde toda, né, para os grupos, e já vou deixar esse período também. Tá bom. Obrigada, viu? Imagina. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma questão, a Luana colocou no chat, né, o formulário de satisfação dessa palestra. A gente gostaria de pedir para vocês estarem respondendo, que é uma forma da gente dar um feedback, né, até para a gente conseguir aprimorar as próximas reuniões. Agradecer todo mundo que está presente, né, agradecer o pessoal do projeto de doenças raras por estar aqui hoje, tendo a disponibilidade de estar apresentando um pouco do projeto para a gente, né, eu também eu já tinha ouvido falar do projeto, mas não sabia, né, assim, exatamente o que era desenvolvido, né, foi muito bacana poder conhecer um pouquinho mais. Acho que é isso, pessoal. Obrigada. Obrigado a todos pela atenção. Eu ia falar isso. A gente agradece pela atenção de vocês, pelas dúvidas. Tchau, gente. Parabéns. Tchau, até mais. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, gente.